Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a tentação de Jesus, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Bom, acho que a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui desse texto é que o diabo existe, ok? Acho que isso está bem claro para todos nós. E a palavra diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. E esse é um período apocalíptico que nós estamos vivendo, em que fica muito claro que a nossa luta não é contra pessoas ou a favor de pessoas, ainda mais nesse período de eleição, né? Mas é contra principados e potestades. E aqui a gente vê que Jesus resistiu ao diabo em 3 níveis diferentes: na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e nas tentações de posses humanas. E essas 3 tentações estão escritas no livro de 1 Pedro, você pode dar uma olhada lá. 1 João, desculpa. E, bom, nós temos que resistir ao diabo nesses níveis também. Aquilo que a gente consegue ver muitas vezes é enganoso. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E também, muitas vezes, a gente quer acumular os nossos tesouros aqui na terra e não nos céus. E isso é uma furada, porque aqui a traça corrói. E muitas vezes também a gente é tentado na nossa carne, nos nossos desejos. E Jesus está jejuando aqui há 40 dias e 40 noites e é tentado nesse sentido, para conseguir coisas materiais. E o jejum, ele é uma ferramenta muito importante para a gente controlar a nossa carne. E uma coisa muito interessante do jejum é que quando a gente se priva de comida, o nosso cérebro, ele associa que o nosso pior problema é conseguir comida, porque comida é sobrevivência. E os outros problemas da nossa vida se tornam menores. Você muda o foco da sua atenção, você meio que trapaceia o seu cérebro. E a sua ansiedade, ela é muito mais focada naquilo que o seu corpo precisa para sobreviver. E o que a gente consegue perceber desse texto e concluir é que Deus nos dá diversas estratégias para que a gente resista ao diabo. E a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira estratégia é o jejum. A segunda estratégia é que quando a gente é levado ao deserto, a gente saiba que nós estamos sendo levados ao deserto pelo Espírito. Amém? Se a gente não está sendo levado ao deserto pelo Espírito, isso é algo que nós temos que orar e combater, né? Essa preocupação, esse medo, essa angústia. Porque quando a gente está no deserto levado pelo Espírito, a gente tem convicção de que Deus está conosco e a gente consegue lutar e batalhar contra. E esse é um discernimento espiritual muito preciso, né? Uma linha muito tênue entre o sofrimento que nos aprimora e o sofrimento que não nos leva a nenhum lugar e deve ser combatido. E nesse momento das nossas vidas, em que nós estamos passando por tantas tribulações,
É muito importante você saber quais são as guerras em que você tem que resistir ao diabo e quais são as guerras em que você tem que buscar aprimoramento através do sofrimento. E a gente percebe que isso é um início do ministério de Jesus, né? A gente tá em Mateus capítulo 4, tem todos os anos aí pela frente. E nesse início, muitas vezes, nós também somos tentados. Então, de que maneira, quando Deus está começando algo novo na nossa vida e tem um novo propósito para nós, a gente também não é provado para que sejamos aprovados, aperfeiçoados e equipados para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E, bom, eu sei que muitos estão passando por muitas lutas e é importante que a gente tenha essa dimensão, esse olhar espiritual para saber que às vezes aquilo que a gente está passando vai nos aprimorar para cumprir um propósito. Então eu gostaria de orar com vocês por discernimento, para que a gente não seja enganado nesses momentos de tribulação e que nós possamos confiar em Deus e tenhamos discernimento do bem e do mal, dos propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E eu te peço, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha revelar a nós toda a verdade. Pai, nos ensina, Senhor, aquilo que nós temos que aprender nesse momento. Não permita, Pai, que a gente se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que, Pai, a gente cumpra plenamente o propósito que o Senhor tem em cada uma das nossas vidas. Nos prepara, Pai, nos equipa. A Tua palavra diz que o Senhor que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Então nós nos colocamos, Pai, à disposição do Teu Espírito Santo para sermos levados para onde temos que ir. E, Pai, se for o deserto e se tivermos que resistir a tentações, nós pedimos, Pai, Senhor, nos ajuda, nos ampara nessa hora, que o Teu Espírito Santo venha revelar a verdade e o plano perfeito, que nós tenhamos convicção, Pai, da reta final. Livra-nos, Senhor, de sermos enganados, seduzidos, Pai, pelas concupiscências da carne, dos olhos, da vida, Pai. Livra-nos, Senhor, mas nos ajuda, Pai, a manter os nossos olhos focados em Ti, de olho, Pai, no prêmio, na esperança das nossas vidas, que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Pai, nos fortalece, ajusta, Senhor, a nossa armadura, nos dá toda sorte de estratégia, Senhor, nos dá discernimento do alto, proibimos Satanás e seus demônios de tentarem nos seduzir, nos enganar, mas nos ajuda, Pai, a permanecermos firmes para cumprir o Teu propósito até o fim, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Desejo um ótimo dia, um ótimo final de semana para você e permaneça firme na palavra de Deus, porque sabemos que os dias são maus, mas o Senhor venceu o mundo e nós estamos com Cristo. Amém? Glória a Deus. Tchau, tchau.